Vida longa e próspera, caros ouvintes. Bem-vindos ao Lore Científica, um podcast de mesa redonda sobre tudo que a ficção científica tem a nos oferecer. No episódio de hoje, vamos continuar nossa conversa sobre sci-fi e terror, com uma resenha do filme A Vastidão da Noite. Eu sou o Iris e comigo estão Gil. Oi. Larissa. Alô. E o nosso mais novo membro, Natan. Opa, e aí? Normalmente a gente faz uma piadinha antes do episódio começar. Eu tenho que falar isso agora, colocar no roteiro. Inserir piada. Inserir piada. Essa é a piada, deixa. Já conseguimos a piada. Tudo certo. Gente, estamos acostumando agora com um membro novo, mas partiu pro episódio. Bom, para o nosso primeiro bloco aqui desse nosso segundo episódio sobre ficção científica e terror, eu gostaria de falar, então, da franquia que eu tô um pouco mais familiarizada. Porque quando a gente vai falar desse tema aqui, quando a gente estava decidindo esse tema, eu até fiquei um pouco assim, como é que vai ser, né, para falar de terror, porque eu não manjo tanto que vocês até viram aí com essas referências de Jason X, né, aí ao longo entenda que isso aqui é a parte 2, né, tem a parte 1 também. Eu não sou tão familiarizado com o terror, tanto que eu estou descobrindo muito desse gênero com o tempo. Mas tem um filme, veja bem, na verdade uma franquia de filmes, mas vamos pensar, que é Alien, o Oitavo Passageiro, de 79, que eu gosto há um tempo já. E ele é muito icônico em si, por ser não só um filme clássico. Então, por exemplo, a gente falou de Enigma de Outro Mundo no episódio anterior. É um filme que saiu um pouco antes e realmente inspirou. Eu acho, inclusive, que Enigma de Outro Mundo é um filme que pega o que Alien faz e extrapola de uma outra forma. E sabe, talvez até, assim, melhor do que o Ridley Scott fez. Mas, assim, são dois filmes, assim... Sabe, sei lá, é comparar nota 10 com nota 9, 9.9, entendeu? Porque são realmente muito bons, são clássicos de terror que, assim, assisti semana passada, ele continua, velho, é isso, continua, sabe? A atenção tá ali. E, assim, eu decidi que nesse bloco, pra falar de Alien, era legal falar um pouco da franquia em si, pela seguinte razão, porque o primeiro filme de Alien, tem vários filmes de Alien, o primeiro filme é esse terrorzão clássico. É esse terror que é considerado um dos clássicos de filme de terror e também um clássico da ficção científica. Só que a franquia Alien tem sequências. E aí que eu queria analisar, porque isso é uma coisa que me deixa muito curiosa. Porque cada uma das sequências tem uma direção e elas têm uma abordagem. Sim. Só que elas nunca largaram o terror, de verdade. Sempre tem uma coisinha ou outra, sabe? Uhum. Obviamente, eu acho que o primeiro é o que melhor faz isso, ponto. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, as outras vão tendo nem que seja alguma ceninha que eu olho e falo, caraca, isso foi sinistro. E, antes de mais nada, então, eu queria até falar, né, que dá pra ver, então, que nessa franquia, a gente sempre vai encontrando essa ideia de survival horror, então, sobrevivência a todo custo. Body horror, acho que desde o começo, principalmente porque o Alien é esse bicho que coloca coisa dentro do corpo, já vou elaborar mais. No caso do segundo filme, que já vai para um lado de ação, né? O filme do James Cameron, é esse thriller de ação, assim. Então, tem um suspense? Tem, mas ele é um filme focado em dar tiro mesmo, em bicho, armas enormes, submetralhadoras. Mechas. Exatamente. O mecha é legal, hein? Eu gostei. E tem jumpscare, o suspense, o gore tá ali. E sempre esse tema de humano versus natureza, isso continua em todos os filmes da franquia. E eu... Agora eu vou falar um pouquinho, então, e agora eu vou falar, já que eu tô falando de tocando nos filmes, só pra vocês terem noção do quão diferente os filmes são. O primeiro filme, por exemplo, ele é dirigido pelo Ridley Scott, que é o diretor de Blade Runner e de Gladiador, anos depois, sabe? Ele que também, inclusive, voltou pra franquia anos depois com Prometheus, com Alien Covenant, mas já vou chegar nisso. Mas, a princípio, ele trouxe esse filme que é principalmente de terror, de suspense. E aí depois veio o Alien 2, né? Que é o Aliens. Inclusive tem até aquela história do James Cameron fazendo o pitch, né? Convencendo os caras a... Vou te contar essa história, né? Como é que vai fazer pro filme vender bastante? Ele foi lá, escreveu Alien
numa lousa, e aí fez um S, aliens, ou seja, ó, aliens no plural, e aí ele fez um cifrão, assim, porque é dinheiro. Ou seja, se você botar mais de um alien, irmão, vai ficar muito foda. E é um filme focado mais no terror, embora tenha bastante coisa tenha muita cena tensa, assim, que entraria num terror. E ele é o diretor ali de Exterminador Futuro, e hoje em dia ele é mais conhecido talvez por Titanic, ali, Avatar também, mas Exterminador Futuro e Avatar são mais ficção científica, né? Uhum. O terceiro é do David Fincher. Quem diria? Quem diria? Que, caso vocês não tenham reconhecido o nome, é o cara que dirigiu Clube da Luta e Garota Exemplar, dentre outros que nem, tipo, Seven, Zodíaco. Foi ele que dirigiu Rede Social? Nossa, foi ele? Acho que sim. Acho que foi. Acho que é ele com o roteiro do outro lá, que é muito bom de roteiro. Esqueci o nome dele, mas é aquilo lá. Uhum. E assim, então vocês já estão vendo. Óbvio que o David Fincher estava no começo da carreira. Se eu não me engano, foi o filme de estreia do David Fincher ou ele é em Todo 3? mundo começa por algum lugar, né? Começou. Ainda bem que começou e Começou simplesmente com uma franquia. Com uma entendeu? franquia. Exato. E o quarto filme, que é o Resurrection, é com o Jean-Pierre Jeunet. Narizinho, confirma aí que você sabe falar francês um pouquinho mais que eu aí. Essa pronúncia? Jean... Ai, pelo amor de Deus, faz tantos anos que eu não... Você tá fazendo aula de francês agora, É verdade, Nathan. Nathan. E aí? Exato. É verdade. Peraí que eu tô baixando... Jean... Onde que tá Aqui, o... ó. Jean-Pierre Jeunet. Jeunet. Aí, então. Que é o cara que fez... Caralho, ele fez a manipulação? Agora que eu vi, caralho. Nossa, eu achei que era tipo qualquer um, tá ligado? Pegaram os... Não. É o cara do Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que é o filme da menina das Amora na mão. Caralho. Da mão no feijão, sabe? Que a vida é bela. É um filme de romance, assim. Super, vamos valorizar a vida, entendeu? Tipo, gente... Caralho. O quê? Pois é. Nossa senhora, tá. Vocês entenderam quanto essa franquia vai pra lados? Realmente. Enfim, e já adiantando um pouquinho, eu acho que é interessante ver que, por exemplo, o Alien 1, ele é esse terror que eu, pelo menos, percebo, né? E eu acho que o Alien Isolation também, que é outro jogo que eu vou falar com mais detalhes depois, ele é esse terror que a ambientação dele, ela é polida, mas ao mesmo tempo, em determinados lugares, ela parece uma fábrica. Sim. Sabe? Parece até... Não parece só em alguns momentos, eu vou falar... sobre como tudo parece até um corpo humano, mas também parece uma fábrica. Parece estar realmente oprimindo cada um daqueles funcionários, porque essa que é a parada. Alien não é focado necessariamente em... pelo menos o primeiro filme, mas ele é focado na galera que tá baixo do baixo da pirâmide social, sabe? São só, tipo... Eu não sei, eu só trabalho aqui, tá ligado? Exatamente. E isso é muito relevante. Eu percebo o quanto isso... que são ambientes que são muito opressores em si. E tanto que até a própria nave do primeiro filme, a Nostromo, ela não é aquela nave que você fala, nossa, é uma nave futurista, mas... nossa, ela parece esquisita, parece que eu tô realmente... Ela é feia, né? Ela é tipo, lixo. opressora. Assim, bizarra. de lixo, sim, real. Ela parece um lugar que cocô. não é legal de estar. Então. Parece que ela é fedida, né? Não, tem cara, tem cara. Parece que tem mofo. Como é que tem mofo numa nave? Exato. Não sei, Sim, mas então. parece que tem mofo. E isso condiz com a ideia de que no filme, as vidas de cada um daqueles funcionários é descartável. Que essa é a reviravolta do primeiro filme. Chega esse momento que eles são assim, por que ninguém tá respondendo a gente? Aí tem o protocolo. Não. Caso encontre uma vida alienígena, priorize a vida alienígena. A tripulação é descartável. Priorize que ela volte em segurança. Sim. E essa ideia porque disso, não são essas pessoas que estão decidindo, né? Eu até aproveito para citar, tem um quadrinho... eu já vou contar qual que é a minha relação com a franquia Alien, mas é muito legal que tem um quadrinho que eu comprei por 10 conto num shopping, mó tempo atrás, que é do Mike Mignola com o Dave Gibbons, o Mike Mignola de Hellboy e o Dave Gibbons de Watchmen. Eles escreveram uma HQ de Alien chamado Salvação, que eu comprei muito por acaso, e eu reli pra essa parte do episódio. E que ele fala assim, o verdadeiro mal era muito maior, muito mais poderoso. Ele está se referindo ao Alien, é maior do que esse Alien. Ele está seguro, longe, contando seu dinheiro e puxando os barbanetes de suas marionetes. Para ele, a vida era apenas uma mercadoria. Ele não ligava para ninguém, nunca ligou. Assim é o verdadeiro Satã. Os homens o chamam de A Companhia, que é essa grande corporação capitalista que controla todo o universo Alien ali. Não dava para impedi-lo, ele era muito grande, mas eu poderia feri-lo, negar a vitória ao mal. A companhia queria criar demônios aliens aqui, transformar este planeta inteiro. Só dando um contexto, esse quadrinho fala de
Eles estão transportando aliens na nave deles aí da merda, eles vão num planeta, enfim. Condenar os nativos inocentes a uma morte em vida. Matar a todos seria uma coisa terrível, mas deixá-los viver seria pior. Então ele aí meio que lança uma bomba nuclear, foda-se, no planeta e dá um jeito nos aliens lá. Mas o ponto é, então tem essa ideia, além desse terror de... Tem um bicho te perseguindo, tem essa ideia de que até tem naquela frase que todo mundo atribui a Alien, e é de fato, que é no espaço ninguém pode ouvir você gritar. Sim. Exato, não tem, ninguém, não só não ouvem essas pessoas gritarem no espaço, como não ligam que elas morram. Então, porque o inimigo é quem? Literalmente, Capitalismo. literalmente. E tanto que até no primeiro filme tem essa atitude passiva mesmo de, cara, não tem o que fazer, a gente vai ter que só... Se a gente escapar é por sorte. E o segundo filme, ainda dá pra tirar nos aliens. Mas eu também acho que no segundo filme eles saem por muita sorte também. Eu acho que, apesar desses tiros, dá pra ver que em muita cena eles quase... Assim, se você tivesse feito uma tropeçadinha, o alien já te pegava. Então, assim, realmente eu acho que esses dois filmes já começam abrindo o bloco falando que eles são os destaque, porque é isso, sabe? E deixar claro que a franquia expandiu pra muitos quadrinhos, jogos e tudo mais. Inclusive, antes de começar o episódio, eu descobri que tem um crossover com o Batman, o Batman vs Alien. Batman vs Aliens, tem do Superman também. Enfim, então foi pra... Todo mundo fez crossover com Foi pra muitos lados, né? Ai, Nerdola é uma maldição, né, gente? Não pode gostar de uma coisa que... E sim, eu quero juntar meus bonequinhos. meu personagem favorito desse lado. Eu quero juntar meus bonequinhos. Exato. E se Transformers encontrasse os aliens? Exatamente. Aí seria sinistro, hein? Deve ter. E daí Deve expande ter. pra lá, expande pra cá, faz livro, filme, não sei o que, Inclusive, série. tem até as novelizações do Alan Dean Foster, que são muito bem feitas. Eu tenho uma aqui, recomendo. E, enfim, mas agora... Para começar a falar, antes, necessariamente para começar a falar da franquia, eu queria só adiantar um pouquinho da minha relação com a franquia. Porque, na real, eu só fui assistir todos os filmes essa semana passada. Aí, por que isso? Eu vou começar a falar um pouquinho aqui. Porque eu gostava muito do primeiro filme. Muito mesmo. No nível de um amigo meu, que é inclusive ouvinte nosso, que é o Martinho. Beijo. Ai, Martinho. Beijo, Oi. Abraço. Dele ter me dado, no meu aniversário de 2017, a novelização do livro, né? Que é basicamente o filme, né? É baseado no roteiro, mas enfim. E eu li, eu achei incrível, tal. Assisti o filme também, e tal. E aí eu falei, nossa, legal, vou pro 2. Aí falaram, não, mas não é tão terror, é de ação. Aí eu, então foda-se. Então nem eu que era muito de terror, eu olhei e falei, meio que perdeu meu interesse, porque essa ambientação meio que morre. De novo, eu tenho muita opinião de que ela não foi embora por completo. Mas aí, eu ainda continuei gostando da franquia no nível de, por exemplo, eu ter comprado essa HQ anos depois e ter curtido... Eu gostei mais quando eu reli, mas ainda assim eu curti ela. E até ter jogado Alien Isolation num momento muito importante da minha vida que eu vou falar depois pra vocês. Pode ser? Nossa, então tá bom. Então, pra começar mesmo, eu queria citar um vídeo que eu vi no YouTube que ajudou muito pra fazer essa parte aqui do episódio, que é um vídeo de um canal chamado Novum, que se chama The Complete Companion Guide to Alien, em que ele analisa em muitos detalhes, né, o youtuber, a questão do primeiro filme, qual foi a bola que esse filme jogou de tão boa pra virar um clássico do terror, pra virar um clássico da ficção científica. E eu achei esse vídeo muito legal, então, assim, tem muita coisa que eu vou falar em parte dele aqui que eu não vou conseguir elaborar tanto. Então, por exemplo, tem toda uma leitura racial sobre Alien, de questões muito interessantes ali, até pela presença do Parker, que é um outro personagem ali na nave. E até fica aquela questão, e se tivesse sido o Parker um dos protagonistas daquela história com mais destaque, como seria? Mas, enfim, o ponto Alien é essa história que tem a Nostromo, que é essa nave de refinaria, ou seja, eles pegam um recurso e refinam na própria nave, é uma fábrica andante, e que remete a essa ideia de nascimento. Alien é essa franquia que fala muito disso. Fala de sexo, narizinho. Isso, eu tava esperando. Eu tava esperando. Pode falar. Não, era isso. Era só que... Cadê? Quando que vai sair? Toda hora. Todas as frases podem falar de sexo. E eu preciso que você fale, é sobre sexo. Não, mas enfim, e também essa ideia de você gerar a vida. Então, até nisso, até na nave, tem essa ideia de que você tá transformando algo dentro de si, sabe? E isso pode ser uma referência, isso que expandiu um pouco a ideia
pelo vídeo, de que pode ser uma referência ali aos trabalhos do Joseph Conrad, que um dos mais interessantes mais conhecidos é o Dentro do Coração das Trevas, é esse o nome? Dark... Acho que esse é o nome, enfim. Mas os trabalhos do Joseph Conrad, em geral, e o ponto é que sempre, embora essas obras tenham esse valor muito clássico, elas ainda abordam de uma forma intencional... Coração das Trevas. Intencional ou não, essa ideia do fardo do homem branco. Então, essa ideia de que a gente vai ser o explorador, a gente vai trazer civilização para outros lugares, que é uma coisa que eu até elaborei um pouquinho no começo do outro episódio. E Alien fala disso, fala desses perigos da exploração humana, desse humano orgulhoso que está indo rumo ao desconhecido. Esse desconhecido pode até ser Lovecraftiano, que nem o Nathan elaborou no último episódio, que pode ser uma coisa assustadora, mas que está ali. E é isso, é esses perigos, né? Inclusive, acho que aí a gente entra num ponto que eu fui percebendo quanto Alien é realmente um filme muito afrontoso. Porque os heróis masculinos do filme são extremamente falhos. Tipo assim, não é só pelo fato da Ripley ser a heroína da história. Enquanto você vai assistindo, você vai percebendo, caralho, pera, o filme... A protagonista é a Ripley. Você vai percebendo, é aos poucos. Você pensa que é, por exemplo, o John Hurt, que é primeiro pego, inclusive. Ele que é o primeiro que acorda, tal, ele vai tendo destaque. E por que eu falo que é um filme muito afrontoso? Porque, de fato, os personagens masculinos da história, eles estão constantemente tentando ser heróis, eles não conseguem. Não conseguem. E a gente pode até... Então, por exemplo, até o Dallas, que é o capitão da nave, ele... Gente, na hora que ele vai ter um momento heróico, corta. Sabe? Porque... E aí, depois ele aparece, ele tá ferrado, sabe? Então, tipo assim, todos eles vão tentando fazer isso e ele não consegue. Por quê? Porque o Alien é imparável, meu irmão. E esse que é o medo. E... Também tem outra questão, que é até o próprio conceito da Guerra Fria, dessa corrida tecnológica, em que, e aí é terrível usar esse termo, mas assim, eu acho que é o melhor que eu posso falar, que na época estava tendo diversas inovações tecnológicas, por exemplo, inseminação artificial, e dentre outras questões, por exemplo, discussões de gênero dentro de si, e que isso causava um medo na sociedade americana. Entenda que esse filme, gente, é recente. Entenda que esse filme é na época recente de quando os direitos, por exemplo, os feministas estavam sendo discutidos ali nos Estados Unidos, e também de raça. Lembra que há pouquíssimos anos estava tendo a separação ali entre pessoas brancas e negras nos Estados Unidos. Então, ainda estava mexendo com esse medo de que uma grande parte da população dos Estados Unidos estava vivendo. E isso entra de novo, no design. O H.G. Giger, que é o designer principal, assim, do Alien, ele estudava muito sobre anatomia, sobre reprodução, e ele cria essa paisagem que é mecânica e gótica. Então, tanto que quando os personagens entram na nave do Alien mesmo, é uma nave que parece um corpo humano, e aí entra também, o ovo parece uma buceta, tudo, na verdade, parece uma buceta. Tudo parece uma buceta, o Alien, pênis, gente, se vocês pegam os concept art do Alien, é um pau, gente. Tipo, ele desenha a cabeça, mano. Tipo, tipo, que tem? Pauzão, assim, entendeu? Então, tem isso, sabe? Então, tudo nesse filme... Até a própria nave. A própria nave tem o... A Tudo, Nostromo, tem os peitinhos, a Nostromo tem os peitinhos, assim, tipo... É muito louco. E de novo... E tudo fala desse processo que tá falando, olha... Esse medo de... será que a gente tá criando a vida? Será que a vida a gente tá mexendo com coisas que a gente não deveria? Sabe? E até uma questão que eu descobri quando eu tava assistindo, que tem uma das personagens, que é a Lambert, que é a outra mulher na história, ela é trans, que eu só fui descobrir aparece Caraca. por meio segundo, mas... Aparece, tipo, numa ficha dela, falando da história dela, fala que ela sofreu mudanças corporais. Então, de novo, gente, esse filme tá falando de muitos medos, muitos desses pânicos morais que a gente vê na sociedade de... Ai, meu Deus, olha pra onde a gente tá indo, sabe? Sim. Pra onde esse mundo vai? O que falta, né? Sim. Jesus Cristo tá voltando. Jesus Cristo tá voltando. É o fim dos tempos. E é a Ripley. E, então, assim... de novo, tudo vai remetendo a essa ideia. Quando eles se referem à nave, eles falam que é a Mother. Todos os ambientes da nave também têm essa ideia de tem algo errado. Eles parecem que tá num ventre realmente de um lugar. Tanto que o Ridley Scott, que é o diretor, ele faz muito storyboard até hoje. Isso foi mega relevante para entregar o filme e ter o orçamento que teve.
Enfim, e aí eu acho que eu posso até citar, por exemplo, outra coisa interessante, que é as inspirações quase realmente góticas do filme, por exemplo, o Drácula, ou até citou agora há pouco Carmila, né, a Gil citou, que é esse medo da liberdade do corpo feminino, por exemplo, e de invasores estrangeiros colocando coisas nos corpos dessas pessoas, desses bons cidadãos. No Drácula mesmo tem todo um capítulo que é dentro do navio, né? Sim, que tem o filme, né? Que é o Deméter. A Viagem de Deméter aí, que é um filme desse ano. Não vi, não vou emitir opiniões sobre. Mas que se encaixa perfeitamente. Que é exatamente a mesma coisa. Uhum. Tem um 8º passageiro. Gente, Exato. Eles estão num castelo mal assombrado, eles estão num lugar que tá E tá no zoado, navio é a mesma coisa, principalmente vai pegando essa um por parte. vai pegando por um. Então. Então, vocês veem, entendeu? Esse filme, ele pega coisas que já existiam, só que ele bota esses medos da época, que entra naquilo que você tinha falado até, Narizinho, de a gente abordar, o terror vai abordando os medos da sociedade que faz ele. Com certeza. E eu acho que é exatamente isso, de, tipo, os medos e como eles são abordados, né? A gente falou de Lovecraft no outro episódio também. Então, por exemplo, como ele criou o terror cósmico porque ele tinha medo de imigrante, sabe? Eu vejo muito disso em Alien, porque eu acho que, por exemplo, uma coisa que... a Ripley não foi escrita para ser mulher. Exato. Né? Ela tinha sido escrita como uma personagem masculina, e daí depois, quando chamaram a... Esqueci o nome dela. A Sigourney Weaver. Isso, quando chamaram a Sigourney Weaver, mudaram o papel. Mas, assim, mudaram... Na verdade, não mudaram. Continuou o mesmo roteiro, Exato. não mudaram o papel. E daí, muita gente fala que, tipo, nossa, é o filme feminista, só que, na realidade, não foi escrito com uma perspectiva de ter uma protagonista mulher. Só que por ter colocado, foi um puta acerto, Exatamente. né? Tem aquele negócio, é um passo pra frente e um passo pra trás. Porque, tipo, não tem a lente feminina, mas, ao mesmo tempo, o fato dela ser a protagonista é muito forte. Parece um negócio quase sem querer, mas acertaram muito bem, Exatamente. sabe? E daí, eu acho que entra muito de, tipo... É um filme extremamente masculino. A Ripley não foi pensada como mulher, mas ele se atrela pro feminino, tanto por causa disso, tanto porque o filme inteiro é tipo, eu tenho medo de gravidez, eu tenho medo de assédio, sabe? Todas essas questões que afetam principalmente a mulher. O próprio, se não me engano, acho que é o roteirista, o Dan O'Brien, acho que é isso, eu posso verificar aqui rapidinho. Você do sabe Dan que a nerdola, O'Bannon, quando pega o livro e você escuta... Que é o Dan O'Bannon. E ele mesmo falou que, por exemplo, a ideia dele... Cadê? Era, por exemplo, subverter essa ideia de que o homem fosse a vítima. Então, falaram assim, não, a primeira vítima do Alien não vai ser uma mulher. Porque, além disso ser clichê, eles falaram literalmente, isso é meio de mau gosto, né? Assim. E do facehugger. E essa ideia, eles queriam literalmente colocar esse medo de um corpo masculino sofrendo uma violência. Eu acho que até peguei aqui a frase do moço. Mas é exatamente isso, de que, tipo, parece que afetou tanto uma audiência, principalmente masculina, porque agora eles entenderam qual que é o medo de ser violentado. E se fosse o contrário? Entendeu? E é aquela coisa, ele até falou aqui, eu vou atacar os homens da audiência de forma sexual. Ele falando assim com a história dele. Eu vou colocar em cada imagem, por meio de cada imagem, eu quero que eles cruzem as pernas com medo. Que eles tenham medo desse oral. Muito bom. Que eles tenham medo desse oral gay, de um estupro gay, de fato, sabe? E desse nascimento. Eu quero que essas coisas que eu tô criando coloquem ovos na sua garganta. Então, ele realmente queria dar medo. E, de novo, pelo fato dele ter colocado a Ripley, foi um acerto. Entendeu? Foi um acerto. E aí eu quero até aproveitar, então, pra analisar a Ripley, pode descer um pouquinho aqui o roteiro, o Narizinho, que tem essa ideia da Ripley ser uma Final Girl do terror. E esqueci agora quem foi exatamente a moça que cunhou o termo, mas, se eu não me engano, nas primeiras ideias desse termo aparecendo assim na mídia da Final Girl, a Ripley era uma das que era muito citada. E aqui é interessante porque, apesar da Ripley não ter sido pensada como uma personagem feminina, atributos que geralmente a gente pensaria como femininos, óbvio que isso tem questões, mas eles são vistos como heróicos. Então, essa compaixão e essa intuição dela de proteger as pessoas é o que torna ela heróica. Não é o cara que sai pegando em armas e, vamos atirar no bicho que salva. Não, ela teve que usar a inteligência dela e, principalmente, ela teve que usar... o bom senso dela de, tipo assim,
tem um bicho na nave, será que a gente tá fazendo isso da forma correta? E o Dallas, que, por exemplo, é o capitão, cometendo todos os erros possíveis, sabe? Então, de novo, discordando da Ripley em diversos momentos, tá ligado? E tanto que acho que uma das maiores questões, assim, rivalidades, digamos assim, na história é ela com o Ash, que é o androide, né? Que a gente descobre só depois que ele é um androide. O Bilbo. O Bilbo. É verdade. É o Bilbo. Você não tinha percebido? Explodiu a cabeça, eu também não fazia ideia. Explodiu a cabeça Sério, dele também, gente? que ele Não fica fazia tudo ideia. com aquela gosma branca lá, que parece... É? Propositalmente é pra parecer aquilo. Aham. E essa... Agora você tem vergonha. Eu tenho vergonha. Aquilo. É pra parecer uma porra, gente. É isso. É pra parecer porra. Eles colocaram um homem coberto de porra. Vocês podem pesquisar aí. É isso. É isso. Então, em algum nível, a Ripley, ela não vê todo esse propósito na violência, sabe? E aí, pode descer aí, narizinho, por favor. É muito interessante que, quando chega, por exemplo, no segundo filme, isso vai realmente extrapolando, porque ela literalmente vai cuidar de uma criança. No melhor estilo que a gente conhece aqui, um The Last of Us, no melhor estilo disso, ela começa a cuidar de uma menininha, que é a Newt. E... é muito interessante, porque as duas têm muita química, as duas atrizes. Acho que pode até descer na parte do Alien mesmo, do segundo filme. E... aí mesmo, obrigado. Que vem, então, 7 anos depois desse primeiro filme. E de novo, eu vou falar... os militares que estão ali na nave, né? Que agora tem mais de um, né? E agora eles pegaram, né, o planeta que tinha a origem do Alien no primeiro filme. Agora eles são... agora estavam tentando colonizar, só que, então... botaram um monte de gente lá, ou seja, mais gente pra ser vítima e mais Alien pra nascer. E de novo, eu acho que sobrevive muito aquela galera. Porque além de muita gente morrer, tem essa ideia de que, ó, agora dá pra atirar nos caras, mas assim... sabe? Tem esse momento que eu acho que um dos mais interessantes do segundo filme, que eu acho que realmente dá medo, que é quando eles estão com um sensor, assim, e tem a porta. E eles falam assim, não, ó, os bichos vão vir de lá, é um corredor, os bichos vão vir de lá. Aí, tipo assim, a porta tá a uns metros dos caras, que eles também não vão ficar na porta, né? Os caras não é besta. Aí, do nada, no sensor, fica muito, tipo, do lado dos caras. Eles, o bicho teria que ter passado pela porta pra estar do meu lado. Aí eles percebem, estão em cima da gente. Aí o cara abre, assim, a frestinha do negócio, tem um monte de bicho que começa a ser iluminado. Aí, gente, medo da porra, entendeu? Então, assim, muito bom. Mesmo esse filme indo pra ação, ele ainda continua com um pouco disso. E continua também com esses temas de maternidade, por exemplo, do primeiro filme, porque a Ripley começa a cuidar da menininha, sabe? E aí eu também quero citar aqui, só porque Narizinho também adora isso, que em ambos os filmes tem muito efeito prático. E Graças a Deus. Eu acho Graças a que isso Deus. valoriza o filme de uma forma tão boa, gente. A cena que tem o primeiro alien explodir na barriga, essa cena tá aí até hoje, uma das mais clássicas do cinema. Envelheceu como vinho. Envelheceu como vinho. E acho que é isso nesse sentido desses dois primeiros filmes, ainda mais pelo sentido de, por exemplo, ele ter expandido o universo de forma tecnológica. Então, eu vejo muita semelhança com Avatar, gente. Eu percebo, assim, que tipo, Avatar só existiu porque Alien 2 existiu com o James Cameron, porque tem muita essa ideia de essas várias tecnologias e tal. E depois a gente foi para sequências, né? E até cai aqui o clima. Nossa senhora, só piora, né, irmão? Não tem nenhum gente, que vai pra isso cima, aqui é o assim. auge. Os dois primeiros filmes, maravilhosos. Assim, eu acho que os dois são, tipo, 5 estrelas à sua maneira. Um é 5 estrelas no terror, 5 estrelas na ação. Mas os outros entram num campo mais polêmico, assim. Então, Alien 3 mesmo, o Fincher detestou a versão final. Eu assisti a versão estendida do filme, que foi uma escolha. Com certeza uma escolha, mas aparentemente... Quis ver mais daquilo? É que eu não sabia, eu só abri e era a versão estendida. Não vou abrir, não vou fazer como eu encontrei a versão estendida do filme. Stream. Enfim. E tem momentos de terror muito pontuais. Então, por exemplo, tem esses momentos em que a câmera representa a visão do Alien. Com a câmera do... Eu brinquei aqui, talvez seja a câmera do Sam Raimi, assim, porque é bem na visão, indo atrás, sabe? E até a própria cena do Alien respirando, assim, bem no cangote da Ripley, virou clássica, todo mundo relaciona com ela. E a Ripley tem que ser essa mega sobrevivente, ela também faz um mega sacrifício no final, mas...
sei lá, eu acho que a ambientação do filme é o que mais pecou pra mim, porque eu não sinto mais tanto aquela vibe ficção científica nesse terceiro filme, né? Principalmente pelo design do lugar, não sei se vocês lembram, o que vocês acham. Os personagens são qualquer coisa, né? Todo São mundo qualquer igual. coisa. Não, é real. tipo, Uma coisa que eu mistura. tinha lido é que no segundo filme, cada um dos militares tinha um visual completamente diferente, um corte de cabelo diferente, pra você saber quando cada um morre, Então. quando cada um tá em qual lugar. E ali, meio que o terceiro filme ele é numa prisão, né, gente? E meio que todo mundo fica careca, porque tem problema de piolho, inclusive a Ripley. Mas a Ripley eu sei identificar, agora os outros caras não. Eles vão morrendo, não vou entendendo. Vai morrendo, você fala, legal, Quem mais é você? alguém. E os stakes do filme também, eu acho que, assim, meio que eu não consegui ver um senso de perigo que nem no segundo filme, porque o primeiro filme era esse bicho imparável. Aí o segundo é mais de um bicho. Aí o terceiro volta a ser um bicho só. Aí meio que fica assim, porque tem uma coisa que eles até brincam, que fala assim, não, eles não têm armas. Mas, sabe, tipo, ainda eu não senti tanto perigo quanto terror. E, de novo, eu até coloquei no roteiro, é um filme que é claustrofóbico, que nem o primeiro, mas ele não tem tanto foco no sci-fi pra mim. E, inclusive, até fazem muitas metáforas sobre aborto, por meio do filme 3 e do 4. Só que eu não vou conseguir elaborar tanto, porque eu não consegui pesquisar muito a fundo nisso. E eu também acho que é aquela metáfora, tipo, pô, você tá melhorando o filme, mas o resto tá complicado defender, sabe? Sim. E o Alien Resurrections... É um filme. Ele parece um episódio do canal Sci-Fi, assim, de uma série bem baixo orçamento. Tem um alien bege. É do Joss Whedon esse filme, vocês sabem, né? O roteiro é dele, não sei se vocês sabiam disso. Que tem um alien bege. Bege? Bege. Ele é bege, Que é o ele filho tem da Ripley. olho, assim, ele é esquisito. Tem como é que era? A Fúria da Noite? É, igual então. que tem a Fúria da Noite. Não, eu só queria... Você falou do canal Sci-Fi, eu tenho notícias muito tristes. Não existe mais canal Sci-Fi no Brasil. Vocês sabiam disso? Tristeza. Era por lá que eu assistia Doctor Who. Não tem mais, tiraram o canal de circulação. Eu tô muito triste. Caraca, você não vai conseguir ver o make-off. Face Off, licença? Desculpa. Eu não vou conseguir mais ver o Face Off. Onde que eu vou assistir Sharknado 5? Exatamente. Entendeu? É uma necessidade. Onde que eu vou assistir Tsunami Zumbi? Eu tô muito triste com isso. Ou Alien Resurrection. Obrigada por ter falado do canal Sci-Fi, porque agora eu tô de luto de novo. Enfim, esse aí. Esse aí é o filho da Ripley. A nossa mesista Júlia pesquisou, assim, qual que era o alien do Alien Resurrections. Que é um design E, gente, terrível. até tem umas paradas body horror nesse filme que são interessantes, com uns experimentos ali. Tem um gorzão, assim, na hora de cada um morrer, mas... Sei lá. É o clone da Ripley. Alguma coisa Pelo assim. menos tem a Sigourney Weaver jogando a bola de basquete de costas. Essa cena é legal, que ela fez de verdade. É muito boa. O alien sendo sugado por um buraquinho. Essa assim, cena é nave. sinistra. Essa é legal. Eu gostei dessa cena. Exato. É a única cena que eu lembro. Tem um alien assim, nadando. Tem um alien nadando. Você lembra do alien nadando? Tem uma cena inteira debaixo d'água. Tipo Titanic, assim, sabe? Perdão. Perdão. Não, fui eu. Fui eu Que com a minha foi? risada extremamente alta, que Enfim. quebrou o áudio. Não. Perdão, caros ouvintes. Enfim, mas de novo, gente, dá pra ver que em cada um desses filmes o terror ainda ficou um pouco ali. E é uma relação muito interessante. Só que assim, eu também tenho outros 2 filmes de Alien que eu não assisti. Eu já vou falar de Prometheus Alien Covenant, mas é que eles vieram um pouquinho depois. Eu vou ter que... Eu escrevi aqui, eu sublinhei no roteiro que eu vou mandar o Narizinho e Natan falar de Alien vs Predador, porque assim... É isso aí, vocês assistiram, não assistiram? É um filme. É um filme. Faz muito Então, tempo. 2. Na verdade, são 2 filmes. São 2 filmes. É. É isso, pô. Você lembra do que você falou no começo? Que, vamos pegar o bonequinho aqui, vamos pegar esse bonequinho aqui. E o que acontece? É exatamente Eles isso. se matam. Exato, tipo, não tem nada ali. Tipo, Não é um tem filme nada. vazio, assim. É pela simples vontade de ver o predador batendo no alien, o alien e a mãe do alien e não sei o que, batendo no predador. Bateu na mãe? Bateu na mãe. Bateu na mãe. Caçando Tá. ele, não sei o que. Não perde a Enfim, graça. não sou familiarizada com a franquia Predador. Eu só assisti Prey. Eu achei foda. Esse eu achei foda. Eu acho que é o melhor dos filmes do Predador. Então, eu O achei primeiro é muito bom. divertidinho, mas não...
Eu achei muito foda. É muito bom, viu? Eu achei muito foda. Enfim, recomendo de verdade. E aí, só agora, indo pros finalmentes, né? Teve também outros 2 filmes que o Ridley Scott, do primeiro filme, a cara do Nathan, mano, que o Nathan já tá... Prometheus e Alien Covenant. Prometheus é intancável. Voltou... É intancável curiosidade, não tem como, rapidinho. Cara. Gi, senta aqui, quer comentar Prometheus? A Gi tá na mesa aqui. Que eu assisti esse filme com a Gi, o Prometheus. E assim, ele é um filme que... Os dois, eles ficam muito melhores quando você assiste junto. Porque agora que eu assisti o Alien Covenant, eu gostei mais do Prometheus. Eu nunca assisti Alien Covenant. Eu vou falar que eu achei ele melhor do que eu tava esperando. Acho que porque o meu hype tava tão lá embaixo. Tem uma cena que é o Michael Fassbender beijando ele mesmo. E eu achei essa cena... Foi a loucura. Todas as cenas que eu lembro desse filme estão no trailer. Eu não lembro de nada. Eu assisti esse filme, eu tava comentando com a Iris. Eu juro, eu assisti esse filme. Eu lembro de ter dado play nele. O que eu lembro? Eu lembro do cara com o chapéu de cowboy e o alien em cima da nave, que estão no trailer. E acabou. Eu não lembro de nada desse filme. Acabou. Dois frames, assim, o filme. Exato. Enfim, e eu gosto mais deles. Eles ainda são filmes interessantes de sci-fi. O que é? São bons sci-fi, mas não são bons filmes do Alien. Eu não vou meter essa. Mas ainda assim, eu acho que eles são sci-fis acima da média até. Em várias questões. O Nathan não concorda. Não concordo, não. Concorda, justo. Eu acho que não dá pra falar isso. Se é um filme ruim, é um filme ruim, ponto final. Não existe ele é melhor pro sci-fi, porque sci-fi tem muitos filmes. Qual que é o seu parâmetro? Entendeu? Não existe isso. Prometheus não tem como. Prometheus, eles levantam um monte de questão legal no começo. Muita questão interessante. Aí chega no final, nada responde. Nada foi. Bebê gigante batendo em outro ali. Prometheus não cumpriu, né? O famoso. 10 anos atrás. Mulher fugindo de rosquinha gigante rolando. Que corria reto. Caralho. Exatamente. Nossa, é intancável esse filme. E aí é legal porque o filme podia ter respondido as coisas. Ia ser legal, porque era toda uma questão de, tinham os engenheiros ali, eles tinham um ódio da sociedade. Aí iam falar que Jesus era relevante, a teoria de que Jesus era relevante, que meio que Jesus era a Julia tá prestando atenção aqui, Jesus era tipo um enviado desses caras pra testar a humanidade. Aí crucificaram Jesus, aí os aliens... Quer saber, então? Que se dane. Então, tipo, eles que criaram os aliens, entendeu? Era pra punir a humanidade. E, assim... Trouxe uma tentativa de aprofundar uma filosofia ali na franquia, só que ficou desse jeito. Eu consigo ver bastante gore, bastante body horror presentes. Tem uma tentativa também de tensão, só que eu acho que pelo fato do filme tentar falar tanto dessa filosofia, acabou deixando o Alien de lado. E aí fica... Você não sente tanto essa ideia de, olha, tem um bicho toda hora vindo atrás. O principal problema desses dois filmes é que não precisava falar sobre isso, entendeu? É verdade, é um filme do Ridley Scott, sabe? Ele só pegou o IP do Alien. Já tem tanto conteúdo, já tem tanto metáfora, mete mais uma outra camada e não aproveita essa camada, pra quê? Ele meio que usou a franquia Alien pra fazer uma outra parada que ele queria. E mas enfim. É que eu gosto porque tem o David, que é o protagonista, que é o Android. E eu gosto dele. Ele é meio esquisito. Enfim, e aí eu vou finalizar agora o bloco, então já falei bastante, peço perdão também. Não que é isso. Mas eu vou finalizar falando de agora uma parada que é objetivamente boa, que é o jogo Alien Isolation. Ele é um jogo da Capcom, que ele foi lançado em 2014, é um jogo que, assim... Eu quero falar um pouquinho da minha relação com ele, que é o seguinte. Eu já tinha visto, tipo, gente jogando o jogo no YouTube, sabe? Qualquer youtuber, assim, que eu acompanhava, sei lá, o Alan Zoca, o Luba, sei lá, eles assistiam. Eu lembro disso, de ter assistido, sei lá, na época. Só que um dia eu descobri, caraca, esse jogo foi indicado a jogo do ano. Eu fiquei, caramba, difícil jogo de terror indicado? Enfim, o que esse jogo tem que às vezes eu não enxerguei na época? E aí tinha ficado de graça na Epic Games e eu falei, vou jogar. E eu gostei muito desse jogo, não só porque ele rodou no meu PC de bosta, como também porque ele, em si, ele pega essa ideia do primeiro filme. Tanto que eu tava vendo alguns vídeos de bastidores, e a parada é que em que os desenvolvedores, eles tinham opções. Eles falaram assim, eu podia fazer um jogo das Olimpíadas, ou... Caralho. Ou isso. E eles estavam assim, olha, vamos fazer. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um filme outro jogo de ação que já estava saindo na época, eu esqueci o nome, mas estava saindo.
E eles falaram, não, vamos pegar e fazer um filme inspirado no primeiro... Um jogo inspirado no primeiro filme, com aquela vibe. E eles até meio que eles fizeram meio que sem autorização, assim, eles meio que não tinha essa autorização, eles fizeram meio que uma demo, assim, e aí mostraram, e os caras... Não, faz aí então, faz o filme, faz o jogo de terror. E ele é um jogo muito legal, pela seguinte razão, porque tudo de fato nesse jogo é pra te deixar com medo, tem muito jumpscare. Então, assim, acho que uma das coisas mais legais no jogo é que a gente tava falando daquele sensor do Alien 2, acho que uma das paradas mais assustadoras pra mim quando eu tava jogando o jogo, que eu não tinha assistido Alien 2 ainda, mas enfim, é que tem um momento que você consegue um detector de proximidade. Então, se tem algum ser vindo na sua direção, você consegue ver. E aí tem uma hora que você puxa esse negócio, você olha e tem um ponto lá. Tem um ponto ali. Aí você olha para um lado, você olha pro outro, não tem nada. Você percebe que o bicho ele tá na ventilação. Aí você percebe que você tem que se esconder, sabe? Então, cada coisinha que tá ali... O sound design do jogo é muito bem feito, sabe? E só dando um contexto da história, é a filha da Ripley. Inclusive, se vocês não sabiam, a Ripley tem uma filha, que é a protagonista do jogo, mas ela aparece no Alien 2. Na versão estendida tem uma parada lá que a filha morreu antes da Ripley voltar, que a Ripley fica em criogenia. E a gameplay, ela transmite essa sensação de impotência do primeiro filme. Então, por exemplo, uma das coisas que eu mais lembro é que o revólver no jogo, tem uma hora que você consegue uma arma. Você atira no Alien, não adianta. Serve pra nada. Você vai atirar nos androides, que também vão atrás de você pra te matar, eles resistem ao tiro. Sabe? E o barulho chama a atenção do Alien, mas eu lembro que isso até tem um potencial legal, porque tinha hora que eu atirava, tinha uns humanos lá tentando me matar, eu atirava, o Alien ia pra lá matar eles, eu entrava num tubo, assim, e me escondia. Então, tem isso, sabe? Os desenvolvedores usaram essa tecnologia de alta ponta para intensificar, expandir e equilibrar o gameplay. Então, tem muita análise no YouTube, por exemplo, aí realmente eu não vou conseguir entrar em detalhes, mas de como a inteligência artificial do Alien do jogo é muito bem feita. Então, ela te enxerga, ela te ouve, mesmo que ela não esteja te enxergando e te ouvindo, o jogo tem todo um esquema para sempre deixar o Alien meio que indo atrás de você, para também o jogo não ficar chato. E isso é muito interessante, sabe? Até quando você ganha o lança-chamas no jogo, meio que tem pouco combustível. Então, tipo, não é como se você perdesse essa sensação. Então, você tá sempre tendo surpresas, perseguição, enfim, tem esse conflito também do homem-máquina de criar a vida ou de tirar. Tem crítica ao capitalismo também, porque a estação espacial... Esse jogo é numa estação espacial, não é numa nave. A Sevastopol, ela é meio que abandonada pela empresa, e aí meio que o pessoal fica preso lá e se revolta uma guerra civil. Tipo uma pegada meio Deep Space Nine. Tipo Deep Space... Aí, Star Trek, finalmente. E eu sei, E aí, eu só pra finalizar mesmo, eu queria falar, então, qual que é a minha relação com esse jogo, foi muito interessante, que eu joguei esse jogo na época que eu tava fazendo vestibular. E eu lembro que o vestibular é uma coisa que me deixava muito ansiosa. E, quando eu fui jogar esse jogo, eu tive um contato com o terror muito interessante, que é essa ansiedade boa. Porque eu tava jogando o jogo, eu tava tensa, mas estava funcionando. Sabe? Então, eu tenho muito carinho por ele, porque eu lembro que eu joguei ele ainda numa época em que tava morrendo muita gente no Brasil por causa da Covid-19. Isso tanto que a gente estuda na Unesp, gente, o vestibular era da... Como é que fala? Foi adiado, e aí eu fiquei... Como que fala? Eu teve mais uns meses, eu falei, já que eu tenho um pouquinho mais esse mês, vou jogar o jogo. E o jogo realmente me inspirou um pouco. Eu falei, caraca, se eu sobrevivi jogando no difícil... Acho que eu vou conseguir... Inclusive, isso é um ponto relevante. Eles recomendam que você jogue no difícil, né? E é basicamente sobe só um pouquinho o roteiro, só pra finalizar. Então, tem um carinho muito grande por esse jogo. E vai ter novas paradas de Alien. Inclusive, eu até não sabia se você sabia disso, Narizinho. O Fed Álvares, de Evil Dead 2013, ele que vai dirigir o novo filme de Alien. Ele vai escrever e dirigir. E também vai ter uma série de televisão que eu vi a galera chamando que ia ser socialista. Eu quero muito ver como isso vai ser. Que é do showrunner de Fargo, que é o Noah Hawley. E eu tô muito curioso pra isso, mas só fechando então, eu acho que a franquia Alien, o Alien, o primeiro filme, o Prometheus, na sua maneira, e o Alien Covenant, o Alien o Resgate e o Alien Isolation são obras que eu ainda poderia dizer que são terror. Mas, principalmente o primeiro filme, acho que ele é o que não tem como superar de jeito nenhum, sabe? Amém. E é isso. Amém. Vou passar o bloco agora pra Lari, pra gente falar um pouquinho de como o sci-fi renovou os gêneros do terror.
Bom, gente, agora estamos no nosso segundo bloco. E eu queria falar um pouco sobre... Bom, falar da narrativa em si, né? A gente falou de uma franquia popular, falamos de alguns subgêneros, demos uma introdução para como o sci-fi e o terror são... isso no outro episódio, mas falamos sobre como eles são gêneros parceiros, né? Mas, assim, eu acho que vale muito reforçar como... O sci-fi, principalmente, é muito conectado ao terror. É aquilo que eu tinha falado no outro episódio também, né? O terror, ele é bem mais antigo. Mas o sci-fi, ele tá ali no seio do terror, desde a sua origem. E tanto que a primeira obra de ficção científica foi uma obra de terror. E assim... Eu vou dar uma filosofada aqui. Eu acho muito engraçado que todo mundo trouxe recursos assim. Eu olhei no mínimo, assim, olhei em tal site, vi filosofia e não sei o quê. Li tal livro de novo e tal. E daí eu fico tipo assim... essas são umas coisas que eu percebo, assim, na minha vida, sabe? Tá aqui minha experiência. Desculpa aí, desculpa. Perdão eu não ter feito a minha apuração jornalística. É mais isso do que os outros terem se esforçado mais. Mas, assim, uma coisa que eu penso muito e que eu dei graças a Deus que no episódio passado o Nathan comentou do Burke, que falou do sublime e tal, é que, tipo, realmente, quando a gente pensa assim... muito... falando em emoções, assim, é muito... tipo, coisas que a gente percebe agora como sociedade, quase, assim, meio que falando. O amor. A gente foi definindo isso aos poucos e tal. A ansiedade, todo esse tipo de coisa. Agora, o medo é uma emoção que, assim, é primordial. Todo animal sente medo. Você não pode falar que um peixe sente amor. Mas agora você pode falar que um peixe evita ser morto. Que o peixe tem medo de animais maiores. O medo tá sempre lá. Todo mundo sente medo. Então, é aquele negócio. Eu não sei o quão científico que é. Mas a maioria das emoções... Não a maioria, mas grande parte das emoções que a gente reconhece é porque a gente tem autoconsciência. Porque a gente se enxerga no mundo e a gente enxerga como esse mundo existe e a gente é afetado por ele. Mas o medo, ela existe pelo instinto. Acima de tudo. Ela é uma coisa difícil de ser racionalizada. Você vai ter medo das coisas e você não vai saber nem por que, às vezes, você tem medo das coisas. Então, ela é inerente de ser um ser vivo, para além de ser humano. Ela é aquela vontade da gente continuar sobrevivendo. E eu acho que isso se conecta muito com, por exemplo, de novo, que o Edmund Burke tinha falado. E até eu sempre cito a catarse, né, que é de Aristóteles, quando ele falava que a arte ela tem que te mover. Quando você passa por catarse, quando você vê uma peça e você chora. Eu acho que o terror dá muito disso, porque você é movido, você sente uma sensação primordial. Intensa te demais. Eleva, te leva ao sublime, sabe? E para mim é necessário, assim, a gente ter obras que explorem essas emoções que às vezes são desconfortáveis. Então, o terror, ele mexe muito com essas emoções intrínsecas, de instinto. E, enquanto isso, a ficção científica vem mais dessa coisa do humano pensante, né? Porque ela inerentemente faz disso. Vamos pensar num futuro, ou vamos pensar no... E se a tecnologia fizesse tal coisa? Então, ela vem de um lugar pensante e quando a gente conecta ela com o terror, a gente faz aquela mistura que, tipo... aquele instinto... que ao mesmo tempo te faz pensar, sabe? Um gênero que te faz pensar, mas ele é atravessado pelo fato de que, tipo, acima de tudo você quer sobreviver. Você quer sair daquela situação desconfortável. E é aquele negócio, né? Já tinha falado também no último episódio sobre o medo do desconhecido. São coisas que conectam novamente os dois gêneros muito próximo, né? E pra tudo, desde que se a gente considerar o sci-fi não acima, mas, tipo, falando mais de sci-fi do que de terror, até coisas como, por exemplo, distopias, são, de certo modo, aterrorizantes, né? Mesmo que não seja um foco, não seja um filme de terror, alguma coisa assim, se você para pra pensar e se você muda um pouco as palavras ditas ali, você pode facilmente transformar uma distopia em um terror, porque é aquela ideia da sociedade dizimada, do mundo que a gente conhece dizimado. E existe coisa mais assustadora do que um mundo que a gente não consegue entender como funciona?
Uma rotina que foi quebrada completamente. Uhum. Eu acho que quando a gente fala de ficção científica, fala muito de Black Mirror, por exemplo. Black Mirror é bem mais considerado um drama do que um terror. Mas eu vejo muito mais como um terror psicológico a maioria dos episódios, sabe? Verdade. Eu acho que é uma série que aterroriza. Eu já tinha discutido isso com o Iris, eu não anotei aqui no roteiro, mas eu discuti isso com o Iris muitas vezes. Muitas vezes não, mas foi um negócio que eu explodi recentemente sobre isso. O povo desmerece muito o terror como sendo aquele gênero simples, que só assusta, que é tipo, porque eu não gosto de filme de terror, porque é só sustinho, eu gosto do que terror que me faz pensar e tal. E eu acho que isso desmerece um pouco um gênero que ele é essencial pra gente entender nós mesmos, assim, entender o que nos assusta e tal. Então, é interessante que o sci-fi consegue trazer um pouco de pensamento para uma coisa tão instinta. Assim, por exemplo, a gente tinha falado de Alien no último bloco. É justamente isso, sabe? Você tem questões ali escondidas sobre capitalismo e sobre exploração do trabalhador e sobre exploração da mulher. E, ao mesmo tempo, tem um alien correndo atrás de mim. Então, são coisas que se complementam muito bem. E outra característica parecida é que os dois gêneros são revolucionários. A gente teve a entrevista com a Beatriz Oliveira, que ela escreveu o artigo sobre a diversidade, não tanto no terror de ficção científica, principalmente, né? Que ela falou do Forma da Água e do... Monstro da Lagoa Negra. Isso, Monstro da Lagoa Negra. Então, assim, é um negócio que por causa de como eles abordam a sociedade, os medos da sociedade, e mais de, as metáforas em si, eles têm mais liberdade de ser revolucionários, de colocar questões que deixam as pessoas desconfortáveis, de quebrar tabus. E é por causa disso que a gente vê, agora já falando mais de clichês e essas coisas, que a gente vê coisas que se repetem nos dois gêneros, porque eles tocam na mesma ferida. E eles conseguem abordar essas questões que outros gêneros têm um pouco mais de dificuldade, sabe? Quando a gente pega, por exemplo, a comédia ou o drama, são coisas que sensibilizam um pouco mais as pessoas, então elas já vêm um pouco mais, eu não quero me ferir muito. Agora, com o terror, as pessoas vêm esperando desconforto. Com a ficção científica, as pessoas vêm esperando uma reflexão, vêm com essa cabeça mais aberta. E daí que entra, por exemplo, a diversidade, entra, por exemplo, explorar assuntos como, por exemplo, o assédio em Alien, esse tipo de coisa, assim, gente. Eu acho muito importante. Eu tô aqui num monólogo, por favor, me interrompam qualquer coisa, viu? Ok. Mas, assim, então, os tropos, os clichês, seja lá o que for, eles se repetem muito em ambos os gêneros. Às vezes eles se complementam e às vezes eles se reinventam. Então, eu acho muito interessante, por exemplo, o complemento, né? Desde sempre, né, um dos maiores medos de todo mundo, eu acho, é aquele negócio do ficar sozinho. Achei que era ficar pelado lá na frente da sala. Ficar pelado na frente de todo mundo. Então, Alien, quando mostra o pênis... também. Quando a Ripley fica só de calcinha, né? Você sabia que, aleatório, eu descobri isso recentemente, a Sigourney Weaver tinha falado, eu não vou me depilar pra fazer esse filme. E daí eles tiveram que tirar os pelos dela em post. E foi gravado em filme, então eles tinham que ficar cédula por cédula, tirando pelo que eles não queriam que a Ripley tivesse. Meu Deus, porque afinal, daqui 1000 anos no futuro, não é 1000 anos, mas enfim, que 100 anos no futuro vão estar ali, ó. A primeira coisa que a Ripley tem que fazer, ó, tem um alien matando todo mundo, puta. Pera aí, galera. Acordou da criogenia. Ela falou, putz, primeira coisa, não. Pera aí, antes de fazer tudo. Mas Caralho, nossa. Mas eu acho que a gente tem um medo do isolamento, né? E é até por causa disso que, por exemplo, o terror cósmico, quando ele fala da pequenez, é falar que, você é uma pessoa muito pequena e tem um mundo muito grande e você está sozinho nesse mundo. E daí, vai de coisas mais básicas, a gente pega até o clássico do terror,
Iluminado, por exemplo. Eles estão isolados, longe da sociedade. A gente pega Enigma de Outro Mundo, a mesma coisa. É longe de todo mundo. Então, esse isolamento é uma coisa, é um medo comum que é sempre referenciado no terror. Pô, mas, e daí Pode falar. Uma coisa que eu percebi aqui também, enquanto você estava falando, é que, olhando agora, faz todo sentido Hollywood ter abraçado o horror cósmico a sua maneira de ter ficado popular, sabe, como terror, porque a gente tem essa ideia do sonho americano, de, por exemplo, você vai conseguir, você vai ser alguém, você é único, e aquela coisa bem de você... É aí que vem a Final Girl, por exemplo. Mas você ser protagonista, mas aí o horror cósmico vira e fala assim, olha, apesar de tudo isso, não. Não tipo, tem como vencer certas coisas. Você não é tão fodão quanto você tá achando que é. E então faz todo sentido que isso seja uma coisa que realmente muitas obras que a gente citou aqui, muita obra de Hollywood que é influenciada pelo horror cósmico, porque mexe nas estruturas em si, de um conceito básico, sabe? Na cultura, digamos assim, pelo menos culturalmente falando, sabe? E, tipo, esse negócio do isolado, tanto remete ao horror cósmico, quanto, por exemplo, existe... isolação maior do que você ficar no espaço. É aquele negócio que o alien no espaço, ninguém pode te ouvir gritar. Porque você está isolado por todos os lados e não tem como chegar ninguém ali. Então, é tanto aquele medo que o espaço, por si só, ele é imenso, ele é incompreensível. E, acima de tudo, que às vezes a ficção científica passa um pouco ali para o âmbito da fantasia, mas o espaço, ele é real. Ele existe. Ele existe e a gente não consegue compreender ele. Sabe? De novo, aquilo que a gente tinha mencionado. Tem pessoas que... Existem dois tipos de pessoas. Quem já entrou em crise pensando em como o espaço é infinito. Mas tem até aquela parada que a gente sabe, às vezes, mais o espaço do que o oceano. Isso é verdade. Isso é uma coisa que também pega muito no horror cósmico, que eu até queria mencionar Ameaça Profunda, que é o filme com a Kristen Stewart, que entra no horror cósmico, tem essa criatura que é meio que um Cthulhu, assim, que eles descobrem, e também tem uma pegada meio que eu achei engraçada, meio Senhor dos Anéis, porque o negócio é que eles estão no fundo do mar, cavando, não lembro se é um minério que eles querem achar ou se é óleo, não vou lembrar, mas é aquela mesma ideia, que é tipo, é uma companhia, capitalismo, não sei o que, é exploração. Eu queria tanto viajar no tempo e botar o Tolkien e falar assim, a gente adaptou um dos seus livros, eu queria muito ver a reação dele, que ele pistola qualquer coisa, o Tolkien, isso é tão engraçado. Mas é a mesma ideia de, tipo, cavou fundo demais e descobriu uma coisa que ninguém consegue compreender, sabe? E é isso, a gente não conhece tanto... Porque, querendo ou não, o espaço é um meio ambiente. A gente vive no espaço também. E a gente não entende não só, tipo, o mundo que a gente vive, como, por exemplo, o oceano, mas também onde esse mundo está inserido. É uma coisa que a gente está constantemente tentando entender e é difícil absorver porque, de novo, é uma imensidão grande demais. E a gente entra também naquele negócio de, tipo, ele é incompreensível, então quem dirá que o próprio espaço em si não é um ser vivo, sabe? Tem um conto que é... Tem um conto do Lovecraft, ele tem, tipo, trocentos milhões de contos. Tem um deles e que ele fala que todo o universo é o sonho de um ser celestial e que no momento que ele acordar, tudo vai parar de existir. Então, tem essa ideia realmente de, tipo, o que vai ver ele é um ser vivo, vai ver... Até mesmo tem outras entidades que relacionam, tipo, com tempo. E o horror cósmico tem muita distorção espacial e temporal também. Então, tipo, entra muito essa ideia de quebrar tudo que a gente tem de conceito, né? Então, quebrar o que a gente tem de conceito de sociedade, de relações entre pessoas e até mesmo questões muito mais complexas, como tempo e espaço. Mano, pior que agora eu lembrei, tem um filme que é muito interessante, que no final dele, se não me engano, é quase a cena pós-crédito, que ele começa a dar um zoom out, assim, do planeta Terra, ele vai subindo, e aí o nosso universo é a bolinha de gude, é do MIB. É do quê? Do MIB. Do MIB. Que tá na coleira do cachorro, né? Oi? Tá na coleira de um cachorro. Não, era de uma bolinha de gude, eu não sei, eu lembro da bolinha de gude. Não, é porque durante todo o filme tava na coleira do cachorro. É esse negócio, né? Tem outra cena, tá MIB?
Tem um lá que eles estão, tipo, nos armários deles. Aí tem uma piada constante no filme que eles abrem um armário, tipo, de... Aqueles locker que o pessoal guarda, tipo, roupa, essas coisas. Eles abrem e tem, tipo, toda uma população vivendo ali. Aí, no final do filme, tem outra piada que o outro personagem, acho que é do Tommy Lee Jones, ele chuta uma porta e eles são a civilização que tá vivendo no armário de outra civilização. Caraca, agora eu me lembrei daquela piadinha do The Good Place, que o Michael vira e pergunta assim, o que é isso aqui? É aqui que é o café? Ele vai pegando, não, isso aí é matéria escura. A outra que é o café, tem uma cafeteira igual do lado. Ele pega assim. Muito bom. Lembra também aquele episódio do... Qual que é o nome? Love, Death and Robots, que também era a mesma coisa. Eles abrem a geladeira e tem, tem uma civilização ali que vai... evoluindo tem meio no que Rick e Morty também. Tempo, mas tem sempre. A gente adora pensar nisso. Do Rick e Morty apareceu uma... É um tropo. É um clichê. Já adicionou um trovei que é uma cidadezinha assim que a Supergirl pisa nela. Apareceu no meu Instagram assim, Supergirl, não, você acabou de pisar na sociedade dos vários jogos. Acabaram de morrer. Eu mostrei pra Júlia no meio da aula. Assim. 8 milhões de pessoas acabam de morrer. Supergirl. É muito bom. Um quadrinho antigo. Gente, é aquele negócio que, tipo, de novo, se complementam muito bem quando a gente relaciona uma parte tão racional da nossa existência, que é tentar procurar parâmetros e como medir as coisas, uma coisa que a gente tem tanto medo que é não conseguir compreender. E nessa pegada ainda de, tipo, se o espaço é vivo e tal... Quem dirá que ele não vai se vingar da gente? Não só o espaço como um ambiente, né? E aí que vem o terror ecológico, né? Que é essa ideia do que é natural, tanto a ecologia que a gente tem agora no planeta Terra, quanto o que é natural no sentido do espaço, do tempo, pode se vingar da gente, porque a gente trata o nosso ambiente muito mal, ou simplesmente mudar, porque nós somos simplesmente sujeira no sapato desse mundo, sabe? Dessa realidade. Então, pode ser tanto por ubris humana, do fato de a gente pouco se importar com o ambiente que a gente vive, ou pela aleatoriedade e imensidão de onde a gente vive. Mas deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Duna não é terror, mas a cena do verme de areia no filme do Duna me enche de medo. Porque é um bicho enorme e é isso aí, ele não tá se importando, ele só fez... Você mexeu a terra ali. Minhocão. O minhocão de Duna. É meio assustador. Que também é sexo, tá? O minhocão de Duna. De nada, mesista, de nada. Vocês estão ligados que os 2 últimos livros de Duna, aparentemente a sociedade chegou num ponto em que o sexo é mega desenvolvido, assim, tipo... O sexo é mega desenvolvido na minha cama também! Ouvi falar disso aí. Informação. Como que o sexo é mega desenvolvido? Você não pode falar isso e falar eu não li ainda, porra. Mas elas usam... As Bene Gesserit usam o sexo pra, tipo, manipular as pessoas da forma mais fudida possível. Eu vou ler. Aí eu trago atualizações. Tipo a sociedade atual, né? Não. Hoje em dia? Mas ela... Tipo marketing, elas assim. têm superpoder. Não, mano. As minas têm superpoder. Deve ser um bagulho sinistro, assim, o sexo com... Então você vai me explicar depois, porque eu não entendo como um sexo super desenvolvido pra mim é extremamente engraçado. Eu lendo 2.000 páginas de Duna só pra chegar no ponto em que tem sexo. Exatamente. Você é enfeitiçado aqui? Deve ser, mano. Deve ser enfeitiçado, não sei. Você tá tecnológica. Mas assim, então... E a gente vê esse medo do ambiente, do aleatório, se repetindo em 500 tipos de mídia diferente, né? Então, filme de apocalipse, tudo que é com parasita ou doença mortal, assim, a gente vê aquele filme Contágio. Nossa, esse filme me fudeu tanto. Agora eu não vejo mais esse filme, não. Eu nunca assisti e não vou ver também. Já vivi, já. Justo. E ele veio pré-Covid. Aliás, ele veio alguns bons anos antes da Covid. Se eu não me engano, é de 2008 esse filme, tá? Então, e ele pega muito assim, nossa, não vou nem falar sobre, mas assim, são medos constantes de que as coisas vão mudar e a gente não vai conseguir controlar, ou elas são consequências das nossas ações, sabe? E invasão de alienígena é aquela mesma ideia de que existem seres lá no espaço que não compreendem a gente e que vão vir pra cá e foda-se, pô. Do mesmo jeito que a gente colonizou
outros países, despedaçou a cultura de outros povos, eles vão fazer a mesma coisa com a gente. Porque nós somos só sujeira no sapato deles. Por isso que a Arrival subverte essa ideia de, vamos conversar com os bichos aqui e vamos ver o que eles tentam falar, sabe? Sim. Mas então, é aquele negócio que o medo é muito inerente e a ficção científica é um jeito de pegar o medo e observar ele com uma lente diferenciada, assim, de ver tanto o macro de como afeta a sociedade, quanto o micro de como afeta o indivíduo, né? E, por exemplo, que eu já tinha falado de Black Mirror, o Black Mirror é muito do micro, né? Da psicologia, como que está afetando nós como humanos e como a gente se comporta. Mas, assim, falando de tropes mais específicas, eu vim falar, assim... Deixa eu ver se eu escrevi sobre... Perdão, gente, que o meu roteiro tá uma loucura aqui. Problemas técnicos. Mas, assim, eu queria falar sobre tanto tropes que se destacam no terror sci-fi, quanto tropes do sci-fi que aparecem no terror, quanto os tropes do terror que aparecem no sci-fi. E também falar de algumas coisas que são reinventadas, assim, que são atualizadas. Então, assim, do terror de ficção científica especificamente, eu acho que são duas que mais se destacam. Um é um cientista maluco, que, de novo, desde a primeira obra tá ali, que a gente explora esse negócio do ego, da arrogância humana, de usar a ciência como justificativa para fazer o que não devia, mexer com a ordem natural das coisas. Na hora que você falou ego, eu achei que você ia falar Elon Musk, eu fiquei meio em choque. Bom, ele é. De certa forma. Só que eu não consideraria ele nem cientista, né? Jamais, ele é jamais. só um maluco mesmo. Não consideraria ele nem humano, assim. Tipo isso. Por aí. E o body horror, né? Que a gente falou em Alien, que a gente falou... até um pouco quando a gente discutiu o terror cósmico, porque a ficção científica é meio que a justificativa perfeita para explorar como que a gente poderia deturpar a anatomia humana, sabe? Das enormes maneiras possíveis. E sabe uma coisa que eu pensei na hora que eu estava escrevendo esse roteiro? Eu não coloquei aqui. Jogos Mortais seria um tipo de ficção científica? Porque como é que ele faz aquelas armadilhas? Não diria que é ficção científica, porque não é algo extremamente avançado, Sim. é só extremamente cruel, tá ligado? É extremamente cruel. É coisa que dá pra fazer, tá ligado? Mas dá pra fazer? Ele era O engenheiro. negócio é isso, dá pra que fazer. ele era engenheiro, Ele né? era engenheiro? Eu não lembro. Eu lembro Ele é que ele engenheiro. tem câncer. O que eu sei do John Kramer. Ah, não, Ele mas tem peraí, câncer. então. Não, então Ele é peraí. engenheiro. Então, peraí. A armadura do Homem de Ferro é ficção científica? Então, por que que o engenheiro bilionário é ficção científica? Aí o engenheiro cancerista. Não é. Então tá decidido aí. Porque tem coisa que, assim, não é possível. Aí, ó, ele é tão genial, ele é... Ai, quer que eu conte... Aí, a ficção científica... Ele é... E se nascesse um engenheiro muito, muito bom, mas ele é sádico? Aí, ó. Depende dos Jogos Mortais que a gente tá falando também. Que no primeiro é ok. Fudeu, ele No primeiro, realmente, a armadilha prendeu os dois no banheiro e falar, se vira, Exato. entendeu? Mas tem coisa, por exemplo, aquele que a outra vira bloco de gelo, sabe? Um que o cara tá preso, tipo, com as pernas e os braços, aí começa a girar as coisas e vai girando Como é que ele... infinitamente em 360 o negócio. O cara fez uma máquina ali, então é ficção científica. Pra mim, eu fiquei pensando assim, eu falei, caralho, é um pouco de... Exato. Ai. É maluco demais pra ser pé no Você chão. assistiu o filme novo? Eu não assisti ainda. Eu tô doida pra assistir. É o X aí, se for bom que nem Jason X. Se for igual Exato, Jason X, que é ótimo, ficção científica de qualidade. É só isso que a gente fala aqui nesse podcast. Mas assim, então, realmente, o cientista maluco é uma coisa que tá sempre ali, que brinca com essa ideia de que a gente vai causar o nosso próprio fim. Mas, ao mesmo tempo, ele também entra numa coisa que eu até entendo, mas às vezes vai pro extremo, que é que, tipo, a ciência em si é errada. Porque essa busca por conhecimento incessável é meio que inerentemente ruim. E não é, sabe? Mas
eu entendo o que eles querem dizer, porque a ciência muitas vezes foi usada como uma ferramenta para o mal, né? Daí que a gente vê a eugenia, a bomba atômica, esse tipo de coisa. Mas se a gente tá falando de Alien, a própria ideia de procurar novos tipos de vida não é intrinsecamente ruim, só que a ideia aqui na franquia, isso é constante em vários filmes, inclusive, é que eles querem... Por que eles querem tanto proteger o Alien, a companhia que quer proteger o Alien? Porque eles querem criar uma arma biológica. Eles querem usar o Alien como arma em guerras, entendeu? Então, é uma deturpação. Você vai ter... Não, legal que você descobriu uma vida. Como que a gente lucra com isso? Exatamente. Então, assim, a ciência tem esse lado ruim porque ela pode ser utilizada para fazer coisas ruins. É só você colocar a agenda nela, sabe? Se você falar, eu quero fazer uma arma de destruição em massa, você consegue, através da ciência, fazer uma bomba atômica. Mas a sede por conhecimento não é necessariamente uma coisa ruim. Querer entender, por exemplo, a diferença entre a vida e a morte, ou o que acontece depois da morte, eu não acho que é aquela procura tão ruim quanto Frankenstein fala, Reanimator fala, esse tipo de coisa, sabe? Porque faz parte da vivência humana tentar compreender a nossa situação, né? Basicamente. Muitas vezes cai nisso quando a gente fala, principalmente, do arquétipo do cientista maluco. E o body horror é aquilo que eu já tinha falado. É muito fácil de explorar ele dentro da ficção científica, porque a ficção científica explora muito o que pode ser feito com... certeza. Sabe? Crimes do futuro... Puta, quero assistir isso aí é da hora, né? Puta, fala que demais. É a mesma pegada, assim, sabe? Até aquele horror de transhumanismo, assim, né? Do que você pode... Quanto que você pode tirar do humano para ele continuar sendo humano? E quanto que você pode mudar para ele virar alguma outra criatura, mas assim, sabe? Até uma questão até quase... Você vai quase finalizando, mas assim, eu lembro até que eu li aquele livro do Asimov, que é o Fundação em Terra, e meio que se descobre uma raça de alienígenas que é basicamente iguaizinhos às pessoas, só que acho que ou eram seres humanos, enfim, só que meio que aí por questões ficaram andrógenos. E aí meio que é meio terrível isso, mas tipo a última frase do livro é literalmente assim, e o que pode fazer? Então tem até esse medo, de novo, esse medo desse diferente, de agora tiramos o gênero desse ser vivo, o que vai acontecer com ele, sabe? Pra onde o mundo vai, sabe? Então, Asimov, que bosta. Que merda. Porque a ciência assusta, gente, querendo ou não. Porque a gente tá avançando demais pra nossa cabecinha aguentar. É aquilo que eu tinha falado sobre as redes sociais, por exemplo. Foi pra um nível de que tá todo mundo dependente nela e ninguém esperou isso na hora que ela foi criada. Então, assim, o medo do desconhecido, ele se promove muito bem no terror corporal por causa disso, porque é fácil meio que justificar ele, tanto por um cientista maluco que quis testar a forma humana, a gente vê... Quem já assistiu Tusk? O cara que transforma... Obrigado. Isso, pô. É puramente isso. Tusk é um filme que o cara decide transformar o outro numa morsa. Numa morsa humana. É horrível. É horrível. É horrível. É tipo, como é que é? Aquele pele que habita, só que com uma morsa aí. Tipo isso. Que? Sabe, de novo, é muito fácil mexer com a forma humana, ou mexer com... Tem sempre aquela ideia, até no livro do Aniquilação tem muito disso, né? Que aquela criatura ali, que ela é meio incompreensível, mas ela parece humana porque ela tem um olho que você vê a humanidade ali e afeta muita gente, porque a gente depende muito da nossa própria identificação. É muito uncanny. Mexe com o Uncanny Valley. Quando a gente fala de elementos do sci-fi no terror, eu queria muito dar um pouco do espaço para o terror analógico e para o terror digital, que eu acho que vem cada vez tomando mais espaço nas produções da internet, assim. Que eu acho que tem muito mérito. Tanto que tem tanto mérito que está cada vez mais entrando para o mainstream, sabe? A gente viu o Five Nights at Freddy's, que eu acho que é um jogo, na minha opinião, é muito bosta, gente. Eu não tenho nada o que falar. Ele se vende pelo fato da lore, porque eu tenho muita história e não sei o quê. E daí você para pra ler a história e é tipo... Eu gosto daquele meme do Pokémon, né? A lore de Pokémon. Deus, não sei o que. E gameplay do Pokémon é só se apertar A, tá ligado? Não, chato. E eu nem acho a lore tão interessante assim, porque...
mistura um negócio... tecnicamente Narizinho, é meio fala ficção aí, científica. My Lord Mortal Kombat. Eu adoro a Lord Mortal É bom, Kombat, não. gente. Não. Mas é verdade, É é bom, muito A interessante. gameplay é legal, porque Então, tudo junto. Mas tem um pouco de ficção científica, porque tem aquele negócio de robô e colocar alma no robô e não sei o quê. Eu acho uma baboseira, sinceramente. Mas, por exemplo, começou como um jogo indie, pequeno, depois aumentou pra fazer 500 outros jogos diferentes e agora vai receber filme que tá saindo, né, praticamente. Tá pra sair. Puta, eu ia dar informação errada, ia falar que era com o Nicolas Cage, mas não é. Não, é com o Matthew Lillard, que é do Pânico, Isso. e o Josh Hutcherson, Não o sei. Pita do Jogos Vorazes. Quase falei Jogos Mortais de novo. Mas assim, então a gente tá vendo que tá ganhando cada vez mais espaço, que é interessante como essas velhas tecnologias estão sendo abordadas no terror, sabe? Então a gente tem, por exemplo, Mandela Catalog, não sei se vocês já ouviram falar. É uma série que tá ficando muito popular já estava muito popular na internet, e pega muito essa ideia das televisões e do começo desse aumento de, tipo, agora tem uma televisão em toda a casa, sabe? Tem mais brasileiro que tem televisão em casa do que saneamento básico, sabe? Isso é uma realidade. E daí o Mandela Catalog fala desse, tipo, meio que quando a TV começou a ficar popular e brinca com o medo de que, tipo, e se essa TV for um invasor? É meio que assim, esses seres... É fantasioso, não é sci-fi, mas ele se apropria muito da tecnologia e é isso que eu falo que, tipo, tem um elemento de sci-fi por causa disso. Ah, legal. São demônios, eu acho. É uma pegada meio, de novo, fantasioso, assim, que eles se comunicam com as pessoas através da tecnologia. É o jeito que eles entram dentro ali do universo. E eles entram meio que convencendo a pessoa a, tipo... Me deixa entrar, sabe? Tem um vídeo que ele é bem assim, foi dessa série que foi o que mais me pegou, que ele finge que é um programa de criança. E daí ele fala assim, eu sou o seu amigo imaginário. Me imagine como seu amigo imaginário. Imagina uma boca pra mim, um olhinho pra mim, não sei o quê. Ai, que legal, muito bem. Agora me deixa entrar, eu tô lá no seu quarto, sabe? Mas legal. Entendeu? E se apropria da tecnologia, do fato de que cresceu nesse universo alternativo... o povo começou a destruir as televisões para evitar que isso acontecesse, sabe? Então, de novo, essa ideia de brincar com as tecnologias e de usar o analógico, que é uma coisa que a gente, agora, na atualidade, a gente acha tão familiar, e tornar essa familiaridade uma coisa desconhecida. Porque a gente conhece a TV analógica, mas agora pensar que ela seria um portal para um outro mundo é uma coisa nova. É diferente, é separada. E também, aquilo que eu já tinha falado quando eu falei do Sol desapareceu, de também usar como a mídia espalha as coisas, né? Então, crescer uma narrativa que começa pequena, porque você está postando nas redes sociais e as pessoas estão entrando. E do algoritmo e tal. E tem uma coisa que eu queria muito mencionar, porque está me afetando bastante, que eu acho que é o fantasma digital. Né, que tanto é o terror no sci-fi, como também é uma coisa que está ficando mais separada, né? Então, assim, se você procurar no TV Tropes, que é o site de tropos e clichês... A gente usa até que bastante, eu adoro, gente, eu adoro. Às vezes eu entro no site e fico trope aleatório, eu aprendo coisas, entendeu? É legal demais, mano. Já usei bastante. Se você procurar fantasma digital lá, vai falar de, tipo, hologramas, esse tipo de coisa, mensagens gravadas que são repetidas várias vezes, esse tipo de coisa. Mas o que mais me é o famoso Ghost in the Shell. Essa mensagem gravada muito tempo atrás, tem a alma daquela pessoa ali? Se é a última gravação de uma pessoa, ela cria um próprio espírito, sabe? Se é a última coisa que você tem de alguém. E, tipo, na sociedade que a gente tem agora, é que, assim, eu vou... Trauma dump no podcast. Um amigo meu faleceu recentemente. E o fato de que, tipo, o perfil dele do Twitter ainda tá lá. E ele não vai desaparecer. Ele vai continuar lá, porque ninguém vai deletar aquilo. É um fantasma digital. Vai continuar lá, o espírito dele, a coisa dele vai continuar lá. Quase que um resto mortal, porque a internet é imensa
E não tem como ela desaparecer com essas coisas. Do mesmo jeito que a morte desaparece com as pessoas, sabe? Fisicamente. Uhum. Então, você deixar uma mensagem gravada, por exemplo, pra mim, se transforma um fantasma digital. Você tem essa pegada e vai deixando essas pegadas, assim. Uhum. Por causa disso que a gente tem aquela Wayback Machine, por exemplo. Pra mim, é o arquivo de fantasmas digitais. De projetos, de pessoas, de coisas que existiram ali. E agora a gente não tem mais como ver elas, mas elas estão guardadas lá. A internet se tornou um grande arquivo, que é uma coisa tanto boa quanto ruim. Porque nunca vai se descansar. Aquele fantasma vai continuar assombrando a internet para sempre. É tanto bom para lembrança quanto ruim. Uma assombração. Então, exatamente, é uma assombração. Eu lembro do Breaking Bad, quando o Jesse fica ouvindo a mensagem de voz de novo, porque agora ele consegue ouvir a voz dela, de alguma forma. Você assistiu A Casa Usher? Você não quer spoiler dela? Ou você eu não gostaria, não. Tá, então eu não vou falar de nada. Mas tem um pouco... Tem um breve momento que me lembra isso, assim. Que do algoritmo e da... sabe? Dessa tecnologia que vai sempre lembrar e, ao mesmo tempo, vai mudar as coisas, assim, é uma loucura. E é aí que a gente entra, por exemplo, em tropes que são reinventadas, que é a inteligência artificial foi a loucura, sabe? É mesmo. Ou a inteligência artificial é bondosa. Exatamente. Então. Eu falo que elas são reinventadas porque quando a gente vê ela no sci-fi normal, entre aspas, a gente vê muito, por exemplo, distopias ou o Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro não é um terror, gente, sabe? Esse tipo de coisa. Mas quando a gente começa a enxergar ele como essa máquina maligna que odeia os humanos, a gente pega... Sinistro, né? Aquele... Eu não tenho boca, mas preciso gritar, eu acho que é o nome. I have no mouth, but I must scream. Não, pô, isso aí é basicamente, o mundo foi a merda por causa de um computador maligno criado por nós, humanos, que, de novo, foi a loucura e odeia tantos humanos que falou, eu quero matar todo mundo. Mas se eu matar todo mundo, não vai ter humano pra eu torturar. Então, eu vou guardar esses 5 aqui que vão ficar sendo torturados pro resto do tempo. Sabe? Então, é um pouco de reinvenção, assim, porque normalmente a gente pensa um negócio meio de ação, meio, assim, quase fantasioso, mas quando a gente leva principalmente pro lado do algoritmo, fica, assim, afeta muito essa realidade que a gente tem agora. Pô, Narizinho, na moral, você falou tanto de reinventar tropo, a gente falando tanto de alien invadindo, matando gente, mas tem ET extraterrestre, mano, que é literalmente um amiguinho. Então, e a última que eu queria falar é que a gente conversou um pouco sobre Final Girl também. Eu acho que o sci-fi tem uma pegada meio engraçada com isso, porque é ao contrário. Em vez de ficar uma pessoa até o final, é sempre uma única pessoa que acorda. Ai, saí do criossono e agora, ai meu Deus, onde é que eu tô? Que lugar é esse? Eu acho... É uma pegada diferente, assim, de ser... É quase que um excepcionalismo, assim, um individualismo que a gente vê muito no sci-fi, porque, o herói e tal, não sei o que. Que vai sobreviver... Como é sobrevivente. E agora, em vez de ele ser o último que sobra, ele é o primeiro que começa, sabe? O The Walking Dead é isso. É verdade. Realmente. Mas era o que eu tinha preparado. Fica as reflexões, assim, e olhem o TV Tropes. E... Acompanha nas redes também, porque a gente falou um monte de termo que vai pro nosso dicionário. Com então, certeza. Sei lá, body horror, todas essas questões que às vezes você que é fã de ficção científica, mas não manja um pouco de terror, às vezes tem que consultar, então dá uma olhada também, viu? Isso aí. Pode ficar mais claro. Agora a gente vai ir para uma resenha e até o próximo bloco. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Então, para encerrar toda essa conversa gigantesca sobre sci-fi e terror, a gente trouxe uma resenha de um filme que, já vou dar spoiler, eu gosto bastante, que é A Vastidão da Noite. E, enfim, vamos conversar um pouco. Você, ouvinte aí, se você caiu nesse bloco e não sabe o que é, vou dar uma introdução, mas sabe que a gente vai falar spoiler de todo jeito, então... Aqui não tem isso de não ter spoiler. Então, sinto muito, assim. Bom, nada impede você de ir lá na sua Amazon Prime e
Se você tiver, óbvio, mas enfim. Ou dá seus pulos Ou dá seus pulos aí, chama um amigo, vai na casa de um amigo, não sei, enfim. PDFzão. Não, que PDF? Joga o processinho no peito da mãe, vai. Isso aí. Enfim, mas nada impede vocês de pausarem o episódio, assistirem um filme e depois voltar aqui e terminar, enfim. Ou se você não se importa com spoiler, também pode continuar com a gente. Vai que o spoiler te incentiva a assistir a história. Exatamente. Enfim. Bom, mas pra começar, eu vou trazer uma sinopse aqui. É um filme que se passa ali nos anos 50, talvez começo dos anos 60, não é muito claro, no interior dos Estados Unidos, e aí vai acompanhar uma telefonista, Faye, e um radialista, que é o Everett, e eles percebem interferências estranhas, tanto no rádio quanto no telefone da região, e aí eles ficam intrigados com aqueles sons, aqueles mistérios, e eles decidem investigar, e talvez eles percebam que esse sinal talvez não seja muito humano. E esse filme eu acho muito interessante, assim, porque ele tem uma estética muito de seriado de sci-fi anos 50. Real. É muito bom. Até as TVzinhas. Exato. Eu tô pirando. É muito louco. Porque ele começa, né, com essa brincadeira de ser tipo Twilight Zone, né, que é Além da Imaginação aqui no Brasil. Que ele cria esse teatro paradoxo, então ele faz toda uma introdução ali. E tem várias cenas com a TVzinha. Então, é um negócio bem sci-fi anos 50, assim. Eu acho que até conversa um pouco com o que a gente tava falando do Guerra dos Mundos, que trabalha muito com rádio. Com certeza. Filme de jornalismo, inclusive. É que todo mundo aqui é estudante de jornalismo, tem esse contexto. Então, foi uma outra experiência ver esse filme. É muito bom, gente. É assim, ele é uma carta de amor para o rádio. É Com verdade. certeza. Sabe? Porque ele é um filme, mas dá pra ver que a cada segundo ele trata do rádio com uma paixão, assim, com um carinho. E, tipo, muitas das coisas que acontecem, assim, ele é um filme que eu acho que você teria uma experiência igual, se não melhor, se fosse, tipo, um podcast. Sim. Sabe? Verdade. Se você parasse só pra escutar ele. Porque ele tem... O legal é que, por exemplo, quando tem aqueles momentos de silêncio, normalmente é a câmera passando de um lugar para outro. A cinematografia dele é muito inventiva nesse sentido. Tem uma parte que sai do ginásio da escola até o lugar onde a Faye trabalha. Vai indo. E é só isso, para você ver como a cidade é pequena. Sim. Porque, tipo, Dá pra você demora, andar, mas ao mesmo tempo é assim. Naquele tempo você tá lá. Mas, ao mesmo tempo, esses silêncios, se você fosse consumir como uma obra puramente do áudio, funcionariam para você estar aquele break entre a parte A e a parte B. Nossa, não, então deixa eu exemplo. falar uma coisa rapidinho, que eu achei esse filme meio correndo hoje pra conseguir ajudar na resenha aqui. E é meio que, perdão aí, Scorsese, eu assisti no celular. Mas acontece, eu tava no meio da rua, atravessando no sol do meio-dia, eu tava assistindo, só que a luz tava batendo na tela, eu não tava vendo nada. Mas eu consegui acompanhar, tá ligado? Porque, tipo, real, a história depende muito do que tá rolando. E você falou dessa paixão do rádio, o que eu achei muito interessante é, por exemplo, esses momentos que tá tendo as ligações lá na rádio. Que a menina tem que ficar trocando os cabos. Isso é muito detalhe de só quem realmente manja de como era ter que trabalhar naquela época ou leu muito a respeito, sabe que tem que trocar, não é aquela facilidade que nem, por exemplo, hoje, que a gente já tem, diversos dispositivos para facilitar algo do tipo, sabe? Então... É muito legal. Se você procura mais sobre a produção do filme, eu não vou lembrar o nome da atriz agora, mas ela falou que ela estava junto com o diretor e no mesmo, tipo, eles ficaram todos no mesmo hotel, né? E que ele ajudava ela, tipo, tá, agora a gente vai treinar quais são os negócios que você vai... Ela aprendeu como que funcionava o rádio dos anos... o negócio de telefonia, mentira, desculpa. Mas o negócio de ser telefonista nos anos 50 pra ela fazer o filme. Então, aqueles movimentos ela tinha decorado, ela treinou pra fazer eles, sabe? É muito bem feito. Até porque ele é um filme que tem pouquíssimos cortes, né? Ele deixa, tipo... a câmera parada por muito tempo, tipo 10 minutos para mais até às vezes, e tá a pessoa lá falando, conversando, aí tem nas cenas da telefonista ela tirando, nas cenas que tem um radialista ele tá mexendo em uma coisa ou outra, ou eles estão testando fitas, e enfim, ele é uma câmera muito estática, e em até alguns momentos ele abre mão da câmera e do visual para valorizar o áudio, que são as cenas em que ele dá, tipo, deixa a tela toda preta pra gente imaginar a história que tá sendo contada. Isso aqui me no deixou caso... tão confuso andando na rua, porque eu achei que eu não tava vendo nada por causa do sol.
no celular. Eu assim, mas o que tá acontecendo? E real. E assim, é até legal que até quando tem o corte, faz sentido ter o cortezinho. Porque ele sempre te localiza em um outro momento. É um movimento que o radialista vai fazer. É um detalhe na expressão dele que tem que estar ali, sabe? Senão, porque realmente a edição desse filme é muito boa, porque deixa a gente ver os detalhes de forma muito, muito legal, sabe? Eu queria comentar, mas eu tô com medo de comentar, porque eu acho que você achincalhada aqui, mas que você falou sobre o visual acabar ficando de lado para focar na experiência do som, né? E eu sou uma pessoa que não consegue prestar atenção em sons sem uma imagem. Então, esse filme foi, assim, uma experiência muito complexa para mim, para conseguir prestar atenção, porque é realmente uma experiência fodida, assim, no bom sentido, em termos de áudio, mas se você não consegue ouvir podcast... Se você não consegue ouvir podcast, o que você tá fazendo aqui? Que bom que você tá aqui, mas que bom que você tá tentando. Ouvir podcast e fazer podcast, 2 hobbies diferentes. Veja bem. Realmente. Mas, enfim, porque é um filme, talvez você até vai comentar isso depois, pelo que eu vi aqui no roteiro, mas é um filme bem parado. Sim. Né? No sentido de que a história demora pra chegar no ponto. E aí você fica, caralho! Mas é um bom filme, mas eu não tive experiências tão valorosas. Porque foi a segunda vez que eu assisti. A primeira vez eu tive um pouco de dificuldade, porque principalmente o começo dele é muito diálogo e muito rápido. Então, sim, como eles falam rápido. Eu ia falar, o Everett fala muito rápido. Eu na rua, eu não tô vendo a imagem, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, adolescente gritando no ginásio, sei lá. Meu Deus. Então. E, assim, até mesmo pra quem tem um bom entendimento de inglês, é difícil, porque eles têm um sotaque muito carregado. Eu precisava da legenda real. O sotaque e também termos dos anos 50. Sim. Vira e mexe. Daí você fica meio... Mas, de novo, isso é excelente, porque traz a ambientação do filme de forma muito maravilhosa. Deixa natural as coisas, né? Tipo, as conversas são naturais, as interações são muito naturais, só que, de novo, você muito mais lê no começo do que estar prestando atenção nas imagens, sabe? E acho que isso pode tirar muita gente, assim, do filme. E a narrativa mais devagar mesmo, porque, assim, não sei se você percebeu, ouvinte, mas, tipo, pela sinopse deu pra perceber que são alienígenas, assim. Uau! Desde o começo, Exato. se você tem um pingo de um cérebro, você sabe o que tá Exatamente. acontecendo. Mas eles não sabem. Mas então... eu não vou mentir, não. Mesmo sabendo, é sinistro, velho. Quando tem a primeira ligação da mulher desesperada, eu fiquei em choque. Eu tava, tipo... Que? E os relatos são que, acho que preenchem e dão uma coisa muito legal. Os relatos é a massa do bolo do filme. Com certeza. É muito bom, gente. É muito bom. É muito bem escrito. Cada um dos relatos é muito bem escrito. Sim. É muito bom. O que eu mais gosto é o segundo relato... O primeiro relato, que é o do militar. É o do militar. Porque... Sinistro. É muito sinistro, porque além de ser sinistro, tipo, o que ele viveu, é muito de ele falando também, por que você nunca contou essa história para outra pessoa? Porque todo mundo eram pessoas negras ou imigrantes mexicanos. E ninguém ia acreditar. Exato. E dá pra perceber... foi a força de trabalho que usaram pra esconder um OVNI, seja o que for. Enfim. O interessante é que eu acho que muitas vezes as obras que são colocadas nesse período de tempo, nos anos 50, nos anos 60, dá aquela ideia do American Way of Life, né? Então, é tudo bonitinho e tal, não sei o quê. Ou, às vezes, trata da guerra e tal, não sei o quê. É difícil falar de, tipo, os problemas da sociedade que realmente ocorriam naquela época. Eu achei que foi muito interessante que trouxe isso à tona. Claro que não é o foco, né? Porque o filme se foca bem mais em ser isso do rádio, da ficção científica. Mas eu achei interessante porque você não compara ignoraram. com outras... Exatamente, não ignora igual outras obras ignoram, sabe? E deu pra ver que, tipo, até na escrita, o Everett e a Faye, o Everett principalmente, ele fica com o pé atrás depois que ele descobre. Deu pra ver isso. Ele continua duvidando. A menina fica tipo, caraca, mas você não acredita nele? Pois ele tá nesse contexto também, sabe? E não só nesse relato, mas no outro relato da senhorinha, que é, tipo, o relato de uma mãe solteira, e todo mundo da cidade acha que ela enlouqueceu, que ela matou o filho,
E ela fala que não, e o Everett acha que ela é maluca. Tanto que ela tenta dar o papelzinho, ela pede pra levar ela junto, ele, não. Mas é que eu entendo ele ficar com o pé atrás, assim, é um relato muito... Ela tá, parece que... Ela tá, no fato, mas que ela tá em transe, né? E aí, sim. aquele olhar perdido, e você se envolve muito nisso. Nisso o filme é muito bom, fazer você se envolver com o que tá sendo contado ali, você vai ficando tensa. Caralho, mano. É nessa cena dela que eles vão presencialmente. Eles saem da estação de rádio e eles vão atrás dessa mulher. E daí, tipo, a câmera fica nela. E vagarosamente vai dando zoom perto do rosto dela. É muito bom, Quando gente. corta, é pra ver, tipo, a expressão do Everett em choque, tá ligado? Em choque. Inclusive, vocês falaram aí dessa parada dele ficar duvidando. E aí, Everett? É apuração jornalística ou só racismo? Exatamente. Sabe? Enfim. Punk. Eu tinha outras coisas que eu tinha achado legal, que você falou do Steven Spielberg, né? Que é uma inspiração muito grande. Esse filme... como é que é? Contatos Imediatos de terceiro grau. É nessa vibe, né? É tipo... O que mais me lembrou, assim, pelo menos, é a nave no final. Porque é muito parecido, assim, se você for comparar as naves. E até mesmo acho que esse clima de, tipo, cidade pequena do interior dos Estados Unidos, situações fantásticas, investigações... Tem um clima ali, só que mais tenso, né? Sabe o que tem clima nesse negócio aí? Fala, narizinho, de Welcome to Night Vale, sabe? Eu achei nessa vibe, assim. É porque Welcome to Night Vale também é uma pegada muito do rádio, né? Eu acho que eu não tenho certeza se eu já falei na lore, mas ele é um podcast que ele se passa... Ele finge que é um rádio dessa cidadezinha dos Estados Unidos, no meio do deserto, que é uma cidade onde muitas coisas estranhas acontecem, só que é normal pra eles. Então, ele começa o rádio ali falando, então, abriu um parque de cachorro, mas ninguém sabe de onde veio o parque de cachorro e não levem os seus cachorros, viu? Beleza? Isso aí é a prefeitura falando pra vocês. E vai, tipo... São coisas estranhas que são tratadas como normais pelo rádio, pela população no geral que vive ali naquela estranheza. E é um podcast muito legal. E, tipo, abraça muito o rádio também. E essa ideia do ir pra fora e tal. E, por favor, né? Porque eu vou trazer uma versão talvez eu não sei o quão Welcome to the Night Vale seja tenso ou assustador, alguma coisa assim. Tem episódios. É porque tem um brasileiro que ele é muito mais cômico do que qualquer outra coisa, que é se não me engano, é o manual... Acho que é o Manual do Jovem Fazendeiro, que é uma cidadezinha pequena e é o radialista contando as coisas da cidade. Então, por exemplo, o que você falou aí dos cachorros, tem um episódio em que o radialista, ele fala, então, como entrou uma colônia de férias para você levarem as crianças, vocês vão ter várias atividades, tipo acampar, canoa, cantos ritualísticos. É bem assim. É nessa vibe. É uma série de piadas, o Welcome to Night Vale, é nessa vibe. E aí, tipo, tem umas piadas assim, e na reunião de pais abriu uma fenda temporal e saíram uns pterodáctilos que atacaram todo mundo, mas a fenda já foi fechada, não se preocupa, sabe? Tipo... então... É muito legal. E daí tem episódios que são mais piadas e tem, por exemplo, tem gente que, nossa, me deu um calafrio só de pensar nele. Porque, assim... Principalmente na primeira temporada, eles eram bem seriados, assim. Então, cada episódio separado. Daí, depois foi ficando um pouco mais... Seriados não, né? Não, me perdi. Mas vocês entenderam. É antológico, assim, de ser cada episódio um mini... Depois foi conectando mais. Mas tem um que são 3 episódios, se eu não me engano, que é que, tipo, um cara sem querer, mais ou menos sem querer, meio que por querer, meio que chama um demônio pra cidade. E esse demônio é um beagle. É um cachorro, é um beagle. Eles descrevem o cachorro da maneira mais sinistra possível. Mas daí você para pra pensar e você fala, tá descrevendo um beagle. Mas aquelas orelhas e não sei o quê, papapá. É o husky do Enigma. E daí o beagle fala, e o jeito que ele muda a voz pra fazer a voz do beagle, assim, dá muito calafrio, gente. É muito bom, é muito bom.
Então, mas fala desses outros, porque é nessa vibe. Então, se você gostou de Vastidão da Noite, pô, o Welcome to Night Vale é um exemplo de prato cheio, sabe? Ou esse, que é o Manual do Manual do Jovem Fazendeiro. Que eu adorei. Agora eu quero achar isso aí. É muito bom, assim. Ele tem essas partes mais assustadoras. Então, por exemplo, o pessoal mais rico da cidade está trazendo um rinoceronte branco para apresentar para a cidade inteira. Só que ele tá, tipo, numa caixa de ferro, assim, que ninguém consegue ver. Aí o padre, ele olha o que é, porque ele tá de cima de um morro. Aí o padre enlouquece com o que ele vê. Ele fala que não era, que era um outro bicho, que não sei o quê. Incrível. Aí... Nem fudendo que é o rinoceronte. Então, aí, tipo, eles vão nisso. Aí tem os patrocínios, então, o episódio de hoje é patrocinado pela letra C. É bem assim, o Welcome to Night Vale tem a mesma coisa. É muito bom. Enfim. Incrível. Adorei. É isso? Acho que sim, gente. Então, recomendamos muito esse filme, exceto a Gil, que não gosta. Mentira. Não. Mentira. E se você tem problema com finais, juro, acabou o filme, eu virei pra lá e falei, é isso? Acabou? Não vai mostrar o depois? É a jornada que esse que filme, importa. eu queria que ele até acabasse um pouquinho antes, que eu tava assim, acaba, eu não queria nem ver, assim, quando aparece os óbvios não é legal, mas assim, é porque aparece só os brilhinhos, né, aí você percebe que é um, tanto que eu tinha até anotado, abaixa um pouquinho, na frase que eu arrepiei, que é quando vira e fala que elas estão no carro, she said it was round, hiding in the skies, que fala assim, a única descrição é que era redondo e tava no céu. Tipo, na hora você entende que é um OVNI, sabe? Aquela imagem clássica de OVNI. Então, tipo, eu tava toda hora, tipo assim, me mostra, mano. Se você não me mostrar, quanto menos você me responder desse filme, mais eu vou curtir. Mas, ao mesmo tempo, é meio anticlimático, porque você... Não, uma guerra dos mundos, tá ligado? Se mostrasse, talvez, só o gravador também, tipo... Caindo. Caindo. Sabe? Ou no meio do nada, assim, também daria muito a entender. Ou eles entrando na floresta, ver o círculo lá, enfim. Tipo... Sim. Mas gente, de novo, continua muito bom. E até o final é muito bem executado. Então, exato. O maior filme independente aí. O cara fez Amazon. Vá preparado. Realmente. Ele foi lançado em festival antes e depois distribuído pela Amazon. Mas, tipo, o diretor, ele fez, tipo, edição. Ele fez tudo. É uma tudo que foi equipe possível. muito pequena. 1h30. Exato. Vale muito a pena. Exatamente, vale muito a pena, mas vá preparado que é lento, que é... Entendeu? Tenha paciência, porque é bom. Se tiver paciência, é legal. Exatamente. A Gil não tem. Deixa um Subway Surfers ali, ó. Deixa ali um Minecraft. Eu sou geração TikTok. Não me bota pra assistir um filme. Deixa uma massinha cortando ali, um negócio ali. É isso. É isso, gente. Até logo, então. Obrigada por escutar o podcast. Siga a gente nas redes sociais. E até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Bem-vindo, Natan! Bem-vindo, Natan!